Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é William, sou professor de Teoria, História da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 1, e hoje, dia 7 de maio, a gente tem a nossa oitava aula, tá? Enfim, hoje a gente vai mudar um pouquinho a nossa metodologia, tá? O jeito como a gente aplica e como a gente faz a nossa aula. E, enfim, hoje a gente vai trabalhar com pequenos vídeos, tá? Durante a nossa aula e também tirando dúvida online no WhatsApp, no Discord, no Zoom, do jeito que for melhor para vocês, digamos assim, mais acessível. Coisas que eu queria falar para vocês nesse primeiro vídeo, tá? Eu quero explicar mais ou menos como vai funcionar a nossa aula. Então, primeiramente, eu vou pedir para vocês lerem um livro, tá? Peço que vocês procurem no próprio Google, mas vou tentar deixar disponível no Moodle já. O livro chama História da Arquitetura, do Jonathan Glancey. Pode procurar em PDF. Vou deixar o nome no WhatsApp e no Moodle também, de tudo que a gente vai ler hoje, tudo que a gente vai fazer. Então, é só vocês pegarem o arquivo, vou deixar o link também, é só vocês pegarem e darem uma lida no PDF número, deixa eu só confirmar aqui, do número 82 ou 85, tá? Que vai falar do estilo barroco em si, fora da Itália. A gente estudou já o barroco na Itália, como que ele surgiu e tudo mais, quais eram as características e tudo mais. Agora a gente vai ver como que ele se expandiu e nas áreas que ele se expandiu. Então, hoje vai ser basicamente isso a nossa aula, ok? E deixa eu ver o que mais que eu tenho que tratar com vocês. Também teremos exercícios, ok? Então, eu vou pedir para que vocês respondam as atividades e me encaminhem pelo Moodle. Fora isso, também eu vou fazer uma avaliação no final da nossa aula para saber o que vocês acharam desse novo método que a gente está usando para aplicar as aulas e tudo mais. Se está rendendo, se vocês acham que está mais claro, tá melhor, está mais rápido. E as aulas eu vou disponibilizar todas no WhatsApp, tá? Vão ser vários vídeos em sequência. E eu vou pedir depois para que depois também eu vou deixar o vídeo disponível no YouTube, para caso vocês queiram rever as aulas. Mas o processo em si vai continuar sendo praticamente o mesmo, a gente só vai dividir para tentar manter uma organização melhor. Eu vou tentar explicar cada slide certinho, contar mais ou menos um pouquinho da história, me aprofundar nisso, para que fique muito claro e para que vocês não fiquem com as ideias bagunçadas na cabeça de vocês. Enfim, então também teremos atividade no Moodle, tá? Voltamos essa semana com o Moodle ao normal. Falei para vocês que eu estava com problema no acesso, mas agora deu tudo certo, então a gente vai voltar a publicar as atividades por lá. E também teremos a nossa chamada, tá? Às 21 horas, acho que hoje eu vou fazer a chamada online, então eu vou pedir que vocês entrem todos no Zoom para a gente fazer a chamada, ok? Bom, acho que esse primeiro vídeo é isso, só uma explicação mais ou menos do que vai acontecer na nossa aula, então já podem baixar o PDF que eu disponibilizei para vocês, História da Arquitetura, do Jonathan Glancey, em PDF, e darem uma olhada da página 81 até a página 85, tá? Que fala do estilo barroco fora da Itália. Por hoje é isso. Bora começar nossa aula então, pessoal? Hoje a gente vai falar então do barroco fora da Itália. Só colocar o nosso compartilhamento de tela aqui. Enfim, vamos lá. Barroco fora da Itália, pessoal. A gente falou do barroco, tá, como um estilo que já tinha surgido como um meio de demonstrar a sensibilidade do ser humano, ok? Tanto na arte quanto na arquitetura em si, a gente fala que os períodos antigos, né, desde que a gente fala de Grécia antiga, por exemplo, a gente fala que os edifícios eles eram muito lineares, querendo mostrar mais seriedade, nada de sentimentalismo, nada de sensibilidade, né, desde os deuses e tudo mais. E aí a gente vem o barroco tentando desconstruir essa imagem, tá? Tentando brincar com isso, tentando mostrar sensibilidade, sensualidade através das formas, das edificações e tudo mais. Então, tenta-se quebrar toda a perfeição que a gente já tinha conquistada na Grécia, na Roma Antiga também, na nossa antiguidade, né? E aí a gente vem aqui com o barroco tentando dar uma nova forma, mostrar que a perfeição ela já foi atingida pelos gregos, né? Pela Roma Antiga em si, pela arquitetura da Roma Antiga, e que agora basta a gente brincar com essas formas e explorar novos conteúdos, novos espaços, e demonstrar assim, quebrar um pouquinho, formar essa nova arquitetura um pouco mais sensível, mostrando nossa sensibilidade, nosso sentimentalismo, mostrando como a gente pode se sentir tocado por uma obra quando a gente entra, por exemplo, dentro de uma obra barroca e o quanto ela toca a gente, ok? A gente vai ver essas obras, por exemplo, com aspectos cavernosos e tudo mais. Como que surgiu, pessoal, essa obra, esse barroco, então, tardio, né, ao longo, fora da Itália, digamos assim, pelo mundo?
Ele começou a surgir, pessoal, como uma forma de decoração, tá? Surgiu assim como em diversos eventos. Vamos pensar, por exemplo, um casamento, né? Um casamento, quanto mais decorado em si ele acaba sendo, a gente acaba achando ele mais bonito. Então, as primeiras obras acabaram sendo voltadas praticamente para esses espaços, tá? Casamentos dinásticos de grandes imperiais, vamos dizer assim, de grandes reis, príncipes e tudo mais. Então, acabou surgindo com este fundamento de servir para essas pessoas. Também o barroco começou a surgir por conta das guerras, ok? Porque, digamos que a gente fala, quando a gente fala, por exemplo, na Grécia, a gente pensa que eles queriam demonstrar uma questão muito racional, né, das edificações. Agora, aqui no barroco, não. Eles mostram o sentimento, já toda essa bagunça do ser humano, do que se passa na cabeça dele, e querem demonstrar, tocar o ser humano com toda essa brincadeira das formas. Então, é praticamente isso que se acontece. Isso começa a difundir esse estilo barroco, que se eu visito uma parte, vamos dizer assim, viajo até a Itália e lá eu conheço uma obra barroca, me encanto com essa obra, me sinto emocionado, me sinto tocado, eu acabo tomando essas características de estilo e levando ela para ao redor do mundo. Então é isso que foi acontecendo. As pessoas foram viajando, chegaram a conhecer esse estilo e iam levando ela para diversas outras partes. Aqui a gente também já pode tocar no assunto, por exemplo, falando principalmente dos tratados, né, que a gente tinha de arquitetura e tudo mais, e falavam sobre o desenvolvimento de como essas arquiteturas deveriam acontecer, de grandes arquitetos que escreviam falando o que era exatamente esse barroco, como que ele acontecia, e aqui ele começa a surgir em outros espaços, ok? Mundo afora, digamos assim. Como a gente já conhece pelo barroco, porque veio com essas formas curvilíneas, está deixando toda aquela linearidade do, do período da Grécia, da Roma Antiga. Da Roma Antiga a gente já começa a ter um pouquinho mais de curva, uma arquitetura um pouco mais solta, mas aqui no barroco, quanto mais, digamos, quanto mais curvo ele for, quanto mais ele quebrar a questão da linha reta, mais perfeito ele vai ser, tá? Seria um barroco de mais qualidade, digamos assim, de mais respeito. Então, quanto mais ousadia tiver nessas obras, mais representatividade e importância ela vai ter. Enfim, disse então que no sul da Alemanha e na Áustria a gente tem formas mais fantásticas, tá? Que eu coloquei, por exemplo, uma obra que a gente já tinha estudado, a questão de brincar com essas formas e tudo mais. Porém, na Bavária, que a gente vai estudar mais para frente, a gente vai ver como que isso acontece num conjunto. Lembra que eu falei para vocês, por exemplo, do arquiteto multifunções? Que o conhecimento matemático, físico, de artesanato, de escultura, quando o arquiteto tem esses vários conhecimentos de várias áreas, ele consegue fazer isso uma coisa muito grande. Então, começaram-se vários profissionais, tá? Trabalharem junto, eles começaram a trabalhar junto para poder fazer essas obras muito mais bem elaboradas que já tinha se feito até então, tá? Temos aqui, por exemplo, no sul da Alemanha e Áustria, uma obra que o exterior em si acaba sendo quebrando aquela questão da linha reta, mas aqui na Bavária a gente já tem um edifício que imagina quantas pessoas trabalharam ali para fazer toda essa grandiosidade, ok? Então eu coloquei ali que ele começou a surgir em si por conta dos estúdios, tá, de arquitetura, digamos assim, desses primeiros arquitetos, desses grupos de arquitetura e tudo mais, em conjunto com esses artesãos que tinham conhecimento tanto da escultura quanto da pintura, né, quanto da arquitetura em si, da construção. Então, tudo era uma junção, eles se juntavam para fazer uma obra cada vez mais grandiosa, ok? Essa nossa primeira aula desse slide é isso, uma introdução ao barroco fora da Itália. Vamos nos preparar para a nossa segunda aula. E aí, pessoal, deixa eu só entramos na tela cheia. Ok. Enfim, essa obra que eu falei para vocês, então, que tinha um conhecimento de várias funções, de várias áreas, digamos assim, para se produzir essa grandiosidade na Bavária, né? Tanto esses estúdios arquitetônicos quanto esses artesãos especializados. Essa obra em si é a igreja de São João Nepomuceno, ok? O que era exatamente essa obra, tá? Em si, na fachada falávamos em si que essa fachada era uma fachada muito ousada, ok? Por quê? Parece que ela se impõe, parece que ela flora por conta da sua grandiosidade, a gente toma ela com muita rapidez, digamos assim, ok? Vamos pensar, por exemplo, nesse edifício que a gente tem aqui na nossa segunda imagem. Olha como eles colocam. Lembra que eu falei para vocês
que ele parece que está ali exprimido, né, no centro da cidade, né, a brincadeira das formas, por conta do densamento que se tem no centro, eles resolveram brincar com as formas como se ele estivesse ali apertado no centro. Esse daqui, olha na nossa primeira imagem, como que ele se impõe por conta do gabarito de altura, da grandiosidade dele, digamos assim, né? Parece que é um afloramento geológico, e é comparado, digamos assim. Por que afloramento geológico? Porque diz que ele surge ali como se ele fosse uma grande rocha, tá? Um grande efeito geológico que simplesmente a própria natureza colocou ali, está ali representando a sua grandiosidade. O interior em si, tá? O que acontece no interior? Assim, quando você entra, diferente de um edifício da Grécia antiga, da Roma antiga, que a gente entrava e logo você conseguia absorver tudo. Por exemplo, olha, isso aqui é uma coluna, ali dentro eu tenho um espaço fechado, alguma coisa assim, aqui eu tenho um frontão, aqui eu tenho um capitel, alguma coisa do tipo, entende? Aqui nesse edifício, na igreja de São João Nepomuceno, o que acontece é que assim que você entra, é muita informação para assimilar. Olha a nossa segunda imagem, vou até aumentar ela aqui, mas por mais que a imagem estava pequena, agora quando eu aumento, você entra e você não consegue simplesmente separar as coisas, né? Quando a gente fala em si do barroco, não sei se vocês lembram de quando a gente comentou em estética, o barroco tem essa característica de a gente não conseguir separar as coisas. Por exemplo, onde está exatamente uma cruz, aí você não consegue tirar a cruz como uma forma unitária, uma unidade única. Você simplesmente começa ter várias participações dele, tanto de outras estátuas quanto de outros detalhes e tudo mais. Então, o barroco, ele é essa expressão de muitos detalhes, de muitos sentimentos, acaba sendo essa coisa, tá? Outra coisa que eu poderia falar para vocês. Vocês conseguem perceber que, diferente de um edifício, por exemplo, da Grécia, que a gente simplesmente olha e está lá a edificação toda, digamos, cheia de linhas retas, passando racionalidade, passando seriedade, demonstrando o quanto aquele edifício era representativo para aquele povo em relação a seguir em si uma educação, né? De não demonstrar sentimentos, de ser uma coisa totalmente encorajada, né? Séria, um edifício sério por conta das linhas, das colunas retas, de toda a perfeição, da simetria que eles buscavam e tudo mais. Nessa questão aqui do barroco, por exemplo, a gente começa a ver como que eles brincam com todas essas coisas, né? É difícil. O que eles mais querem, na verdade, no barroco, é demonstrar essa questão do sentimentalismo, é ter essas formas sensuais, essas formas mais, digamos, orgânicas. Então, é o que eles mais expõem. É difícil a gente ter aqui, como é um estilo que quase se opõe, digamos assim, à antiguidade, à nossa Grécia Antiga, é difícil aqui a gente encontrar uma linha reta. Vocês conseguem ver, por exemplo, na parte de cima, isso que se assemelha a um guarda-corpo, essas partes, até nessas partes seriam para ser mais retas, parece que eles brincam, né, colocam algumas curvas. Então, tudo aqui tem curva, tá? Tudo é muito, tem muita forma orgânica. Eles tentam quebrar realmente toda a questão da linearidade que a gente tinha nos nossos períodos anteriores. Okay? Enfim, outra questão que eu queria comentar com vocês. A, a questão dessa harmonia, tá? Do que eu falei de ter um artesão em si, que trabalha junto com um arquiteto, não só um artesão, mas vários artesãos especializados, um em escultura, outro em pintura, enfim, aqui a gente consegue unir tudo isso no barroco, tá? Unir todas as artes em si que representavam esse período e que tiveram grande importância, tanto a arquitetura quanto a escultura no período barroco, quanto a pintura, todo esse detalhe, principalmente vamos pensar em relação à escultura, né? O quanto eles conseguiram evoluir em relação a isso, em detalhamento das edificações e tudo mais, eles trouxeram a escultura em si para o edifício e colocaram ela como ornamento. A gente vai ver muito isso, principalmente nas fachadas das edificações. A pintura em si, né, no barroco ela aparece aqui suavizada, né, representando em si o que era uma arte barroca, uma pintura barroca. Né, toda aquela questão que eu falei para vocês de não conseguir separar os elementos. Você olha uma coisa, você não consegue simplesmente tirar ele ali e isolar só um homem. Não, ele está unido a uma outra pessoa que está atrás e você não consegue separar as coisas. É tudo muito vinculado. Em relação à arquitetura, né? A gente tem uma harmonia, digamos assim. Tudo se coloca ali e está tudo realmente harmonizado. A gente não olha e parece que as coisas não se encaixam ou que estão ali como se estivessem jogadas ou alguma coisa assim. Não, tudo é muito junto, tá? A gente tem uma junção de todos esses elementos, arquitetura, escultura, pintura, formando uma totalidade só.
Deixa eu ver o que mais. Enfim, as pessoas, essa obra em si, tá, é de um dos grupos, digamos assim, que mais construíram obras representativas desse período da arquitetura barroca, desse barroco mais tardio. Esse projeto em si dos irmãos Asa, eles também eram conhecidos, essa obra em si, como Asankirch. Por quê? Porque era simplesmente eles construíram, eles que dotaram do poder financeiro também, eles que investiram para construir essa obra em si. Então eles ficaram conhecidos, essa obra também recebeu esse outro nome por conta deles, em homenagem a eles em si. Então as pessoas reconhecem tanto como São João Nepomuceno, ou então como, cadê aqui? Asankirch, ok? Se eu não estiver fazendo a pronunciação correta, vocês me corrijam, meu inglês às vezes dá uma falhada, então é só me chamar aí que eu dou uma corrigida nisso. Enfim, e eles tinham, esses irmãos em si, eles tinham um controle total, tá? Tanto do projeto, digamos assim, quanto da construção. Então, eles tinham conhecimento tanto do que era o barroco na teoria, tanto quanto era construir-se o barroco de acordo com as técnicas construtivas, todo aquele detalhamento. O quanto é extremamente importante, eu falo isso para vocês de ter um conhecimento de várias técnicas, não só do que você faz ali, ou do que você pretende fazer. Isso te dá uma uma perspectiva muito maior de onde você pode chegar, sabe? Então, graças a esses conhecimentos, assim, essas multifunções que esses irmãos tinham em si, esses arquitetos, esses construtores, projetistas, eles conseguiram chegar a essa obra ideal do belo barroco, né, da bela arte barroca, digamos assim. Conseguiram misturar tudo, tanto arquitetura, escultura e pintura, e formar essa grande obra. Perfeito? Bom, em si, do que eu vou falar dessa obra é isso. Vamos partir para a próxima. Enfim, galera, falamos então dessa questão do barroco, né, de toda essa sensualidade que o barroco permite, de todas essas formas orgânicas, digamos, essa arquitetura mais sensual, prazerosa e tudo mais. E aqui a gente começa a falar então de como que isso aparece em algumas outras obras do barroco bávaro, ok? Esse em si, Igreja da Peregrinação, nossa primeira imagem, o que acontece, vou até dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada melhor, porque às vezes não fica muito bem no slide, a gente tem que ficar adequando aqui. Enfim, essa em si, fala-se que é um barroco, vocês conseguem ver como que ela é diferente do nosso, olha essa daqui, como que ela é muito mais detalhada, né? Essa obra em si, ela acaba tendo muito mais detalhamento. Essa já outra Igreja da Peregrinação, ela já não tem tanto, ela é uma arquitetura mais pura, ok? Mas ela também se enquadra no barroco pela questão de querer quebrar toda essa linearidade. Porém, a gente aqui não tem, vamos dizer assim, um enriquecimento, uma junção muito grande da arquitetura, da pintura, da escultura. Vocês conseguem ver que as coisas aparecem, mas é que elas parecem um pouquinho mais separadas. Então, por isso, tá? Por não ter, digamos, essa harmonia entre essas três principais artes, ela acaba não atingindo o seu apogeu, não é o apogeu do barroco. Eles tentam, mas não conseguem atingir. Parece que o teto, se vocês olharem em si, ele até é pintado, mas a gente tem a questão ali da arte, né, da pintura, porém ele não parece um elemento separado, não parece que ele está totalmente vinculado ao restante do edifício. Então temos esse problema que o Baltazar em si ele não conseguiu atingir o zenite da arquitetura barroca com esta obra. Porém, continua se buscando isso, ok? A gente eles não pararam em momento algum, eles queriam cada vez mais diversificar. A gente chega numa obra aí que talvez consegue trazer essa arquitetura mais sensual e prazerosa do nosso barroco, ok? Sendo o Palácio de Zwingli. Esse palácio em si, ok? Ele tem vários pavilhões, não é só esse, eu peguei esse porque ele é um dos mais representativos, mas é um edifício bem grande, então ele tem vários palácios com pavilhões fantasmagóricos. Então, é uma obra, digamos, muito grande, tá? Quando você pensa, por exemplo, em como foi se construído isso, você imagina o trabalho que se deu para construir uma grandiosidade em si. Por isso que eu coloquei ele que é um barroco, digamos, reconhecido como um barroco grandioso por conta da escala dele ser muito grande.
A questão das múltiplas mãos, tá? Que eu coloquei aqui. Por que seria? É a questão que eu falo para vocês do barroco ter simplesmente o envolvimento de várias pessoas construindo esta obra, tá? Tanto de arquitetos quanto de artesãos especializados, tá? Ele não para ali. Tem a junção de várias áreas da arquitetura, da pintura, da escultura. Você junta vários profissionais que são especializados naquilo e juntos eles criam uma harmonia muito grande nessas edificações para produzir o que a gente vai chamar de edifícios sublimes, tá? Sublimes na questão de tocar o ápice, tá? De chegar, de conseguir encantar cada vez mais a gente, transmitir cada vez mais sensibilidade, transmitir cada vez mais emoção, entrar dentro de uma obra dessa, tá? Entenda-se assim, imagina entrar nessa primeira obra aqui, nessa segunda obra, quer dizer, o que vocês vão sentir? Imagina o quanto, digamos assim, que a gente vai ter uma sensação diferente do que a gente está, do normal que a gente tem de entrar numa edificação padrão, vamos dizer qualquer outra, tá? Um edifício cívico, ou em si uma igreja, pelo que a gente conhece hoje das igrejas. Olha a diferença que se tem nessa obra totalmente construída, totalmente detalhada, totalmente com formas orgânicas, quebrando essas linhas puras, tendo também ali na sua materialidade revestimento de ouro, de prata, né, materiais que eram considerados mais nobres antigamente. Então tem toda esta questão, ok? Aqui consegue-se atingir esse sublime graças ao trabalho de várias pessoas. Okay? É isso. Vamos para o próximo. Falamos sobre o nosso barroco bávaro. Agora a gente vai falar então sobre os nossos grandes edifícios na Áustria, nosso considerado barroco magnífico, digamos assim, nossos edifícios magníficos do barroco encontrados na Áustria. Eu queria falar em si desse Mosteiro Beneditino, tá? A gente já estudou ele anteriormente, mas foi só o interior, tá? Era nessa terceira imagem que vocês estão vendo que eu coloquei aqui. Acho que dá para ver com o mouse. E, enfim, gostaria de falar um pouquinho do barroco, tá? Digamos que esse edifício considerado grandioso, magnífico em si, tanto por conta do conceito em si dele, quanto por conta também da grandiosidade, digamos assim. Olha o tamanho do edifício na segunda imagem, tá? É realmente um complexo muito grande, tá? Para se ter um mosteiro ali. Formação do edifício, como se apresenta esta edificação. Olhando aqui na primeira imagem na fachada, vocês conseguem ver que tem essa questão de tentar quebrar essa linearidade, por mais que mais para a parte de trás do edifício, digamos assim, a gente tem a questão de algumas linhas retas, mas ele tenta quebrar isso desde a fachada, com algumas linhas mais curvas, né, brincando, trazendo uma questão mais sensual para a edificação, e se apresenta muito diferente do que a gente já conhecia na arquitetura bizantina, da arquitetura gótica, digamos assim, de catedrais, de igreja e tudo mais. Então aqui ele se apresenta, por exemplo, com uma fachada em si de torres gêmeas, mas dependendo, se vocês não prestarem bem atenção, vocês não conseguem distinguir isso. Já dá até zoom, estava esquecendo já de fazer isso aqui. Então a gente tem essa fachada, né, com essas torres gêmeas, digamos assim, essa referência dos torreões que a gente tinha antigamente. Agora a gente tem aqui as torres, um pouquinho menores, e em si essas torres elas estão recuadas, digamos assim, elas não se apresentam primeiramente, tá? Primeiro a primeira coisa que a gente vê é esse grande braço, tá? Esses braços fechando esse edifício, formando esse pátio interior. Vocês conseguem ver aqui, ó, onde eu estou dando zoom, que a gente tem esse braço circular que ele fala que é onde fecha a edificação, fecha-se a igreja no fundo. Então, aquilo ali, esse fechamento, cria um grande passo ali, um grande pátio ali. Localização, pessoal, uma localização, digamos, imponente ao mesmo tempo dramática. Dramática porque de longe você já consegue enxergar esta edificação. Então, a gente passa também uma questão de imponência mesmo, sabe? De representatividade. De longe você notar que o edifício estava ali. E também tinha a questão estratégica também da localização, tá? Aqui ao lado passa um canal, tá? Que vocês estão vendo, que funcionava como transporte, tá? De Viena para Budapeste. Então, de longe a pessoa, quando ela estava passando ali, ela já notava esse grande edifício, né? No alto ali no topo do rio Danúbio.
Então, temos isso. Como que esse edifício tinha uma grande representatividade, tá? Cara, a gente estudou a Antiguidade Clássica, né? Estudamos já isso, vimos o quanto foi importante na Grécia, na Roma Antiga, todos os conceitos que os gregos, os romanos criaram e tudo mais. Se a gente parar para pensar, por exemplo, na cúpula, nas colunas, enfim, tudo que eles criaram até então, olha como que isso vem de representatividade aqui, anos e séculos depois. É, a gente tem uma cúpula que ela vai se alterando, tá? A forma, a técnica construtiva, os modelos construtivos, mas aqui ela ainda continua sendo extremamente importante para formular uma nova arquitetura. Ela parece diferente, mas ela parece aqui de longe, a gente consegue notar a importância de uma grande edificação, digamos assim, desse grande edifício imponente, desse edifício extremamente magnífico e representativo, tanto por conta da grandeza da própria edificação, mas também por conta da própria cúpula, ok? Da cúpula dessas torres, né? Que a gente chamava também anteriormente de torreões, a arquitetura gótica, ela aparece aqui numa arquitetura um pouquinho menor, mas extremamente representativa e imponente. O interior, pessoal, olha que delicadeza que é o interior desse mosteiro. Okay? A gente já viu anteriormente, então eles pegam, por exemplo, de referência lá na Roma Antiga, na Grécia, né, os capitéis, vocês conseguem ver, até como aqui numa biblioteca, né, uma simples biblioteca dentro do mosteiro, simples, né, no modo de dizer, mas o que era para se ser uma simples biblioteca acaba tendo uma referência da antiguidade, trazendo os capitéis, trazendo ainda as colunas e tudo mais, né? Mas também trazendo um novo material na composição. A gente tem a substituição, não temos mais o mármore, que ele aparece um novo material. Temos a questão de relação da arquitetura com pintura, com escultura, né? Escultura na questão dos capitéis, no esculpir os anjos, que vocês conseguem ver ao fundo, aqui os anjos. E também no vínculo de tentar criar uma harmonia entre pintura, arquitetura e escultura, tá? Isso também configura o nosso estilo barroco, digamos assim. Jacob consegue constituir uma grande arquitetura, uma arquitetura magnífica na Áustria, que servia de referência para a arquitetura barroca, mundo afora, ok? Vamos para o nosso próximo. Bora conhecer um pouquinho mais, pessoal, desses edifícios na Áustria, né? Nosso barroco magnífico, presente na Áustria. Vou colocar aqui, pronto. Esse que eu coloquei aqui também tá uma outra obra muito magnífica, que é de grande representatividade da arquitetura barroca fora da Itália, especificamente na Áustria. Tá, Karlskirche. Então, caso eu falei errado, aí me corrija, mas é isso aí, acho que eu pronunciei certo. Enfim, essa edificação em si, pessoal, ela mostra o que eu estava falando para vocês de grande representatividade, desde a Roma antiga, desde a Grécia antiga. Esse traz várias características da Roma, tá? Enfim, qual que é o intuito que a gente vai ver, o porquê que ele traz todas as características e tenta unir pintura, arquitetura, escultura para formar essa grande obra barroca. O intuito é mostrar que, mesmo depois de muito tempo, a antiguidade que a gente conhecia da Grécia, as características, os conceitos construtivos e as técnicas que a gente conhecia da Grécia e da Roma Antiga, elas ainda vão se perpetuar, digamos assim, elas ainda vão ter muito sucesso e muito mais que o Barroco em si, que o Rococó em si. Então, ele traz tudo isso para mostrar essa grande importância da Roma e da Grécia Antiga. Ok? Em si, só de olhar uma edificação assim, a gente já consegue notar várias e várias características, ok? Primeira coisa, né, que a gente sempre nota a cúpula, né, da Roma Antiga, quando eles conseguem atingir a plasticidade. Aqui eles trazem a cúpula que eu falei para vocês, sempre em técnicas e materiais novos construtivos, em modelos novos, mas ela parece aqui totalmente representativa ainda. Eles conseguem, então, construir uma cena urbana do barroco. Normalmente a gente sempre vê o barroco mais voltado numa questão muito interior. Aqui eles conseguem trazer uma questão exterior, ok? Criar um cenário mais urbano, digamos assim, colocar toda a composição de escultura, de pintura, né, da arte em si, da arquitetura, formando esse grande edifício urbano. A igreja em si, se vocês conseguem perceber, a gente tem esse pórtico, tá? Onde eu estou passando o mouse. O pórtico nada mais é do que esse espaço formado por essas colunas, esse frontão, tá? Esse espaço coberto. A gente tem um pórtico, todo esse conjunto, frontão, coluna, esse espaço coberto.
E ele simplesmente tá meio... Vocês conseguem ver que ele aparece a questão, a referência do templo antigo, porém aqui ele está defendido pelas questões dessas grandes torres aqui. As duas grandes torres que a gente tem também de referência da Roma Antiga. Lembra que eu falei para vocês que a Roma Antiga foi responsável por criar a questão do monumento, né? Eles criavam um monumento, um exemplo, tá? Que tinha as colunas de Trajano, que era extremamente parecidos com essa daqui, era o mesmo modelo, exatamente igual a lanterna em cima como coroamento dessa torre, e aqui eles conseguem trazer isso, mas na Roma Antiga meio que colocando isso como um flanqueamento, digamos assim, uma defesa, sabe? Ela aparece muito à frente das colunas, ok? Ela se destaca muito mais. As colunas estão ali, mas elas estão defendidas, digamos assim, por essas torres, tá? Essas torres em si, como eu falei para vocês, a junção da arte de criar uma harmonia, de criar esse barroco, a especialização, as várias especialidades juntas para construir uma edificação só, a gente junta arquitetura, pintura e escultura, e aqui eles conseguem simplesmente nessas torres desenhar, esculpir, né, toda a história de Carlos Borromeu, que nada mais era um santo das epidemias. Tá? Essa edificação em si ela foi construída para comemorar o fim de uma epidemia, e aí venceram a epidemia, construíram a edificação, e nessas torres elas foram construídas como um memorial, digamos assim, um monumento de comemoração, por isso, de oferecimento, sabe, ao santo Carlos Borromeu, né, santo das epidemias, pela cura deste momento que eles estavam passando. Então, em volta dessa torre, eu falei para vocês, na coluna de Trajano, eles passavam vários desenhos que falavam sobre a história da vida dele, né, até chegar ao topo. E nessa fizeram a mesma coisa, mas fizeram contando a história de Carlos Borromeu, desse santo, como que foi a vida dele. Deixa eu ver se eu consigo falar mais alguma coisa para vocês. Coroação com a grande cúpula, já falei. As características da Roma clássica, também já falei para vocês. Enfim, talvez alguma coisa que só dê para destacar ainda mais seja esse flanqueamento das colunas por essas duas grandes torres e essa fachada, que a igreja em si, ela só primeiro a gente tem a fachada, né, que super se aparece primeiramente as duas torres e o pórtico em si, e atrás a gente tem a igreja. Vocês conseguem ver que ela está até meio apagada pela questão da luz e sombra e tudo mais. Em si, eles tentam destacar principalmente essas grandes representatividades da Roma clássica, tá? Em relação a outra coisa que eu falei para vocês de trazer essas características da Roma antiga, tá? Eles tentam mostrar que, por mais que o Barroco seja um grande período, tá? Olha o interior, por exemplo, cavernoso dessa edificação em si, mas eles tentam mostrar que eles trazem a cúpula, trazem os pórticos, trazem os frontões e tudo mais, para mostrar que essa arquitetura da Roma clássica, da antiguidade clássica, ela ainda continua sendo muito importante, e o Barroco ele vai ser um período que eles acreditavam, realmente foi isso, que ele se instalou, mas que ele teve um começo, teve um meio, teve um fim. Mas a arquitetura da Grécia, da Roma Antiga, não. Eles colocaram características que são utilizadas até hoje, né? A gente vê muito isso até na arquitetura contemporânea, que ela aparece. Essas características aparecem até hoje. A relação da coluna, tá? Que eu quis colocar para vocês. Esse grande pórtico, essas grandes colunas que aparecem, nada mais são do que o pórtico coríntio que a gente fala, né? Que são as folhagens com os capitéis que representavam os chifres dos carneiros. Então, é basicamente isso, ok? Bora para o próximo. Falamos de como a gente tinha como que a gente tinha esses edifícios magníficos na Áustria, né? Agora eu quero falar para vocês um pouquinho do barroco inglês. O que era especificamente esse barroco inglês? Como que surgiu, né? Deixa eu colocar aqui no nosso compartilhamento de tela, dar uma olhadinha do que se trata isso. Perfeito? Tela cheia. Bora lá. O barroco inglês, pessoal, ele surgiu como um estilo praticamente independente, tá? Com um edifício um pouquinho diferente de tudo que a gente já tinha na Itália, como o barroco, na Alemanha, do que a gente viu também um pouquinho aqui na Áustria. Então aqui ele tenta aparecer como um estilo um pouquinho independente na questão de poder inovar em algumas coisas, tá? O porquê que isso acontece? Na Grã-Bretanha em si, era um país que passava
digamos assim, por algumas guerras, por alguns problemas e tudo mais, e ali é um cenário, tinha um cenário muito protestante, então eles utilizavam a arquitetura em si para fazer esse protesto. O barroco, ele veio como uma forma de protesto, tá? Na Grã-Bretanha. Então, eles conseguiram ter um estilo mais independente, formar um pouco mais do que eles queriam, demonstrar isso a partir da arquitetura, do que eles passavam, né? Qual que era a visão que eles tinham em si do mundo, né? Eles conseguiam ter uma, digamos, uma independência maior para deixar tudo que já tinha sido feito e acrescentar novas tipologias, novas técnicas, novas características na arquitetura em si. Então, era praticamente isso. Por exemplo, até então, a gente tinha visto muito essas colunas, né, na Áustria, digamos assim. As colunas do pórtico sempre apareciam tipo uma simetria, né, um espaçamento igual entre um e outro, uma distância igual. Aqui não, né? No barroco inglês, por exemplo, na Grã-Bretanha, eles já começam a trabalhar isso de uma forma diferente. Eles começam, por exemplo, a colocar de duas em duas colunas, ok? Colocar elas em pares. E eles conseguem, então, talvez quebrar essa característica desde a Grécia Antiga que trazia simplesmente pórtico frente ao templo. Não, né? Que eles conseguem trazer isso formando pares. E a distância, sim, permanece uma simetria ali, mas ela não necessariamente é exatamente igual ao que se tinha produzido há muitos e muitos séculos atrás. Outra coisa que eu quero falar para vocês, a cúpula. Olha como a cúpula deles se impõe, tá? Digamos que a Grã-Bretanha também era um país, era um espaço extremamente conservador, digamos assim, tá? Então, eles conseguem, então, trazer a cúpula aqui ao centro, tá? Do cruzeiro, digamos assim, ó, da nossa cruz latina, tá? Essa é a planta baixa, tá? Eu coloquei algumas formas ali que depois eu vou explicar para vocês, mas enfim, como eram extremamente conservadores, eles não queriam criar uma coisa também, digamos, extremamente inovadora, ou que fugisse dos conceitos do que o cristianismo em si pregava e tudo mais. Eles queriam fazer uma cruz em si, inicialmente era para se fazer uma cruz grega, mas aí eles resolveram fazer uma cruz latina que era um pouquinho mais tradicional do que a gente conhece por igreja. Então, eles fizeram a cruz latina e colocaram a cúpula ao centro como coroamento, tá? No meio desse transepto, tá? Entre essa ligação, essa cruz da igreja. Enfim, então eles colocam a cúpula, tá? Essa cúpula em si, eles dizem que é uma cúpula elegante, por ser discreta, por ser serena, mas ela também é uma cúpula que alerta, tá? Vocês conseguem ver, por exemplo, aqui desde a fachada, se a gente olhar ela aqui, olha como ela se impõe junto a essas duas torres, né? Junto a essa fachada, o frontão em si ele não se destaca tanto, mas a cúpula em si se destaca bastante junto às duas torres. Então, por mais que ela seja uma cúpula elegante, digamos, de ser delicada, né, de ser mais fina, de ser serena e tudo mais, ela ainda é uma cúpula alerta, tá? Ela chama muita atenção para quem está ali observando ela. Outra coisa que podemos falar é do frontão. O frontão vem da Grécia Antiga, tá? A gente fala muito de revivência desses valores da antiguidade, então a gente traz a questão do frontão aqui, mas ele vem com um intuito diferente, tá? Ele vem contar uma história. Lembra que eu falei também na Roma Antiga para vocês que nas casas de antigamente eles faziam os frontões contando a história de um soldado, alguma espécie, algum elemento, uma figura muito importante na sociedade, na cultura. Aqui a gente tem, por exemplo, o frontão contando a conversão de São Paulo ao cristianismo, tá? Então é basicamente isso, tem toda uma simbologia do porquê isso estar aqui. Outra coisa eu vou explicar para vocês a questão da planta, tá? Eu falei para vocês, por exemplo, que era para ser uma cruz grega. Lembra da cruz grega em si? Era aquela planta formada por quatro lados iguais, tá? Digamos um sinal de mais, assim, que é o que a gente pode assimilar muito fácil. Aqui ela parece como uma cruz latina, tá? Semelhante à cruz que a gente conhecia, né, que a gente já viu, dos lados que não são todos proporcionais, que a gente tem a diferença, mas aqui a gente tem a questão do upside também nas pontas, tem um alongamento na parte inferior aqui da planta também, meio como um transepto, mas não é. Então a gente tem tudo isso. A planta também formada, pelo que eu já tinha comentado com vocês, por um coro, tá? Que é essa parte vermelha, onde fica o coral, a parte dos instrumentistas, musicais e tudo mais. E também temos a parte laranja que eu representei para vocês, que era o transepto, que nada mais era do que essa parte
que corta simplesmente a nave, ok? De fora a fora. E uma nave longa, né? Olha o tamanho dessa nave se impondo aqui. Perfeito? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, a questão do frontão, que eu falei que tinha uma questão de representatividade, vocês conseguem ver aqui que ele trabalha uma questão de contar a história, que eu falei da conversão de São Paulo ao cristianismo, e aí também temos o coroamento, né, desse frontão com 3 estátuas, tá? Também tem toda uma simbologia. São Paulo ao meio do frontão, São Pedro à esquerda e São João à direita, né? A gente tem toda essa questão da multifunções, tá? Tanto da pintura, da arquitetura, da escultura. Aqui, muito grande a presença da escultura em relação à edificação. E aí também temos a brancura. Lembra que eu falei da brancura do mármore? O mármore na Grécia Antiga era pintado, então a gente hoje não consegue ter essas cores nos templos gregos, pelo que a gente conhece. A gente simplesmente só tem as colunas em si na brancura. E aqui a gente tem a semelhança da brancura ao mármore, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, desculpa, tirei. Aqui a gente tem um novo material que eles começam a utilizar, né? A pedra de Portland, né? Uma pedra branca, brilhante, que é o que a gente conhece e vai ver que influencia várias outras obras depois a serem construídas nesse mesmo material. Enfim, essa é uma edificação que também foi construída utilizando como referência as catedrais medievais, góticas, lembra das grandes plantas, dos grandes pés direitos de nave? Então, esse também foi utilizado, tanto o modelo do edifício longo, quanto também a forma do crucifixo com o transepto, ok? É isso. Olá, pessoal, falei do nosso barroco inglês e agora eu quero falar de duas obras, esse vai ser rapidinho, de duas obras que foram influenciadas por essa catedral, aqui a Catedral de São Paulo. Eu quero falar de duas especificamente que influenciaram neste processo de construção. Lembra que eu falei do material, né, da pedra de Portland, que por conta da brancura, né, a delicadeza da pedra, uma pedra branca, brilhante e tudo mais, ela influenciou a construção de outros edifícios também, especificamente essa igreja de St. Mary. O que tem em si nessa igreja, tá? Eles utilizaram, por exemplo, alguns conceitos também desde a Grécia Antiga, tá? A coluna, né, algumas torres ali, né, na coroação da edificação e tudo mais. E esse arquiteto em si, o Nicholas, tá? Vocês vão ouvir falar bastante dele também, Hawthorne. O que acontece? Ele é considerado praticamente o Borromini da arquitetura inglesa, tá? E tudo isso tem um porquê. Ele tenta, a gente fala até então que a gente tenta sempre substituir as linhas retas e tudo mais com linha curva, e ele faz isso ao contrário agora, tá? Ele tenta colocar a linha reta substituindo as linhas curvas. Então a curva aparece aqui um pouquinho, mas olha como o edifício ele é muito, digamos, linear, né? Não é um edifício extremamente o que a gente pode se chamar de barroco. E aqui um outro edifício, Christ Church, isso. A pronunciação tá maravilhosa, vocês estão vendo, né? E aqui é uma outra edificação que eu queria falar para vocês que a gente consegue tomar como referência desde a arquitetura gótica, né, por exemplo. E também tem aquela revivência dos valores da antiguidade clássica e tudo mais. Por exemplo, a questão das colunas, que aqui se faz presente também. E a fachada em si, ela se impõe bastante. Olha que magnífico que chega a ser edifício. Essa cineira ali, que é o que eles chamam de campanário, tá? Mas essa parte aqui é onde fica esse sino, tá? Onde as pessoas próprias para isso vão lá tocar o sino, ou se for automático, alguma coisa, é ali onde fica a cineira. Extremamente grande, tá? Ela realmente tem uma representatividade muito grande na fachada do edifício, coisa que não é normal a gente ver. Normalmente a gente se vê um espaço muito pequeno lá para isso, não é o espaço de maior destaque. Aqui ele dá uma grandiosidade muito grande para isso e também uma outra grandiosidade para a torre, tá? A torre alta aqui no topo, né? Bem semelhante ao que a gente conhece pela agulha no período gótico, correto? Se tem mais alguma coisa? Mas é isso. A única coisa também que a gente começa a ter aqui, por exemplo, com uma outra grande que a gente poderia destacar, digamos assim, é a grande janela veneziana, né, que a gente consegue ver
aqui na fachada. Fora isso, também a gente não encontra muitas questões das curvas, mas elas só aparecem mais nessas aberturas, digamos assim, e algumas características ou outras que a gente pega desde a Grécia e da Roma Antiga. Okay? Obras influenciadas pela Catedral de Reims. Reims era o arquiteto que fez esta magnífica catedral. Christopher Wren, Catedral de São Paulo, que a gente acabou de estudar. Falando dos edifícios que foram influenciados, né, pela Catedral de Reims, Catedral de São Paulo, e agora quero falar para vocês especificamente de como o Barroco começou a se propagar fora da Itália. Ok? Bom, Barroco inglês doméstico. Então, o título em si já fala tudo, né, para vocês. É uma tradução do Barroco que a gente tinha das grandes obras, das obras heróicas, né, aquela escala muito grande de edificações, mas agora numa escala menor, ok? Os arquitetos em si, grandes arquitetos representativos deste período, em si, Christopher Wren, que eu falei que vocês construíram a Catedral de São Paulo, Hawksmoor, e John Van Brugge também, que vocês vão ver, eles começam a querer construir edificações menores, mas com toda a importância que o barroco em si tem. Eles querem defender que o barroco não precisa ser extremamente grandioso para ser uma obra de respeito e de importância. Ela pode também ser uma edificação menor e ter essa grande importância e ter essa representatividade, essa riqueza que o barroco passa para a gente. Em si, esses arquitetos que eu citei para vocês, eles construíam casas, tá? Grandes palácios também, casa de campo, edifícios cívicos, enfim, e tentando assim sempre fazer edifícios com delicadeza, né, mais modestos, mais, digamos, até mesmo sofisticação, digamos, mas na questão de trazer a Constituição, a união entre arquitetura, escultura e pintura. Então, eles tentaram fazer isso, trazendo essa questão do barroco para esses edifícios mais domésticos, mais residenciais, digamos assim. O primeiro que a gente pode citar é o Castle Howard, tá? Em Yorkshire. Na edificação em si, ele fala muito da dramatização em relação aos campos, tá? Os campos ingleses. Quando vocês pegam a foto em si, vocês vão ver, se vocês pegarem qualquer outra imagem, vocês vão ver que a gente tem uma grandiosidade em campos, tá? Uma variação ali muito grande desses campos ingleses. E eles trabalham em si com uma forma mais ondulada, né, que traz uma questão muito mais nebulosa para a edificação em si, e um espaço também ali que ele cita, tá? Um pequeno detalhezinho ali que ele fala que tem toda essa característica e tudo mais, por ser um lugar mais percorrido por carneiros, tá? Então a gente tinha um acesso ali de alguns animais que utilizavam esses campos ingleses ali nessas formas, tudo mais, e se apropriavam desse espaço, trazendo uma questão muito mais não nebulosa, mas uma questão de harmonia junto com toda a obra em si. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a segunda obra, tá? Em Dorset, que foi contratado em si com a intenção de fazer o barroco, mas aí ele desafiou o arquiteto em si, que era o Thomas Archer, de fazer uma obra que, com as características do barroco, digamos assim, mas aqui tentar fazer isso com tijolo vermelho. Então, eles tentaram inovar nessa questão do barroco doméstico, tá? Do barroco inglês doméstico. Pega-se todas as referências que a gente tinha, mas começa a agregar algumas coisas, mudam algumas características aqui, vocês conseguem ver que a gente não tem toda a grandiosidade que a gente tinha antigamente, em riqueza de detalhes. Mas aqui a gente tem, por exemplo, coramentos, né, nas partes superiores, né, na cobertura em si, e utilizando novas técnicas para tornar isso mais acessível, tanto para essas questões, para a população que se contratava esse edifício, digamos assim. Lógico que sempre pessoas nobres, né? Um outro também é o Hospital Real de Chelsea, também do Christopher Wren, o mesmo que fez a Catedral de São Paulo, e que eu queria muito destacar para vocês como que ele consegue em si trazer uma riqueza para as edificações, né? Até como a Catedral de São Paulo traz essa questão do pórtico, né? Com os frontões, com o frontão, aqui no caso mais dois ele traz, e todos os frontões coroados com estátuas, ok? Em relação ao material, vocês conseguem ver, por exemplo, aqui no fundo, que isso não é simplesmente uma edificação, digamos, com paredes mais puras, limpas, tá? Ela tem aqui, por exemplo, quando a gente olha,
você não vê a questão da pedra, ok? Você vê um edifício inteiríssimo, mas você não vê a textura da pedra. Aqui a gente já começa a ver a representatividade até mesmo nesses desenhos e o intuito de se construir com com esses braços, né? Os braços ondulados fechando esta edificação. O que mais que eu poderia citar para vocês? Não acredito que desse slide seja isso. E por fim, aqui um outro edifício, que é a Igreja de São Martin, tá? Digamos que esse tem uma referência tanto da Grécia quanto da Roma, que traz também algumas questões do gótico, tá? De toda a evolução. Eles acabam sendo até meio eclesiásticos, digamos assim, por trazer a referência de várias arquiteturas, tá? Uma arquitetura eclética, que se aproveita de vários conceitos. Esse em si fala que as colunas em si, tá, que formam esse pórtico ali com o frontão, que fazem esse recuo, elas servem para marcar tanto as entradas laterais, quanto, marcam as entradas laterais, com um pórtico com o frontão. Então, a gente tem um recuo ali que dá essa sensação também de elevação do frontão como parte principal da edificação. Vocês conseguem enxergar isso? Né? Se fosse simplesmente o frontão só apoiado em cima das paredes, a gente não teria essa grande representatividade desse frontão ali. O teto em si, a torre, tá? A torre emerge especificamente do teto, vocês conseguem ver, ela não vem do térreo, do piso mais baixo e vai subindo, não. Ela simplesmente emerge do teto, tem uma construção ali, e ela sobe simbolizando ali quase que uma torre, terminando ali com ela começa com uma base quadrada, mas termina no formato da agulha côncava, que é o que a gente tinha no nosso período gótico, querendo simbolizar o tocar ao céu, né? Tocar a Deus pelas pessoas que acreditavam e tinham a crença no cristianismo. Deixa eu ver, vamos para o nosso próximo. Pronto, pessoal. E aqui eu quero falar com vocês o nosso último tema, nosso último slide, né? Nosso último assunto, digamos assim, sobre essa arquitetura, esse barroco inglês numa escala menor, tá? Que não constitui em si uma arquitetura menos importante, tá? Eles conseguem, esses arquitetos em si, comprovarem que a arquitetura, para ser barroca, para ter uma grande importância, para ter uma grande significância, ela não precisa em si ter aquela escala heróica, grandiosa dos grandes edifícios, né? Que a gente viu primeiramente e tudo mais. Um exemplo é aquela catedral, a igreja de São João Nepomuceno. Então aqui eles meio que conseguem comprovar isso. Enfim, aqui eu coloquei a nossa primeira imagem, tá? Nossa primeira obra, digamos assim, St. Stephen Walbrook. O que acontece aqui? Essa vem com um conceito totalmente diferente da nossa primeira obra, tá? Que a gente estudou, São João Nepomuceno. Por quê? Aqui ele mostra que o interior ele pode ser um pouco mais delicado, né? Pode ser trabalhado com a questão da escultura, da pintura, do, da arquitetura em si, né? Trazer os conceitos da arquitetura antiga, também da Roma, da Grécia Antiga, porém ela pode ser um pouquinho mais pura, né? Ela não precisa ser totalmente aquela coisa, digamos, com um aspecto cavernoso, com muitas informações, o que era que a gente viu aqui na obra, essa catedral, São João, ok? Então aqui ele muda um pouquinho, vocês conseguem ver a diferença, como que aqui aparece muito mais pura. Eles conseguem provar sim que isso, uma arquitetura para ser de grande simbologia, de grande representatividade, ela não precisa ser especificamente, digamos, tão então, digamos, com muitas informações, sabe? Ela pode ser uma coisa mais pura, mais simplista, mas tendo toda essa união da arquitetura, da pintura, da escultura, né? Tudo dentro de uma obra. Uma outra que eu queria mostrar para vocês, o mausoléu de Castle Hort. O que acontece aqui, pessoal, é que eles conseguem trazer uma grande representatividade para o edifício numa escala um pouquinho menor também, tá? Uma arquitetura que eu até coloquei poderosa e monumental em uma escala menor, que é que a gente considerava que é aquela heróica, né? Aquela grande arquitetura, grande edificação, aqui é um pouquinho menor. Este em si é um edifício muito simbólico, tal, porque em volta dessa edificação aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente tem vários nichos, tá? Em si, falando especificamente, 64 nichos, que guardam tipo, o corpo de vários mortos. Então, é praticamente isso, tem tudo
uma simbologia ali. Porém, a gente traz também a questão da Roma antiga, da Grécia antiga, de trazer a questão das colunas, né? De trazer essa rotunda no edifício em si, de criar esse espaço ali, como, enfim, o interior em si abriga uma capela, né? A gente consegue trazer tudo isso numa escala um pouquinho menor do que a gente já conhecia na Roma, na Grécia Antiga, com uma representatividade e uma importância muito grande, uma simbologia muito grande. E, enfim, acho que é isso, tá? A escala em si, esse slide era só para mostrar para vocês que a escala em si do edifício, ela não configura normalmente a importância. Então, ela pode ser numa escala maior, numa escala menor, e em si ela tem uma importância, uma significância muito grande para toda a população, para a sociedade, para a arquitetura, para a arte, para a pintura em si, tá? É basicamente isso. Então, agora eu vou pedir para vocês terminarem de assistir os vídeos e a gente conversa mais um pouquinho mais tarde para a gente ver como que vocês estão tendo o desenvolvimento da aula, o que vocês acharam do jeito como eu apliquei a aula hoje, se vocês estão gostando, se era melhor antes, se é melhor agora, se tem alguma coisa que a gente pode mudar para melhorar. E é basicamente isso. Ok? Estou aqui disponível para tirar dúvidas pelo Zoom, pelo WhatsApp e pelo Discord. Tchau, tchau, bola para vocês.